Bom dia, pessoal, bom dia GP às 10, beleza? Vamos lá falar um pouquinho de Fórmula 1 e sobre algo que me perguntam muito. Eu resolvi falar desse assunto porque li ontem no Grande Prêmio um pequeno texto do Fernando Alonso, sobre o Fernando Alonso, numa entrevista sobre, novamente, né, sobre a sua decisão de abandonar a Fórmula 1, dizendo que quando você vive na Fórmula 1, você não tem tempo para mais nada na vida. E chega um momento que você tem outras prioridades. E é verdade, é verdade. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei do tanto que me perguntam, né, sobre o fato de ter parado de cobrir Fórmula 1 in loco, como a gente diz, ter parado de viajar para as corridas alguns anos atrás. E já faz bastante tempo. Já são muitos anos. Eu fiz a minha última temporada quase completa em 2005, viajando. Então já se vão quase 14 anos. Mas eu tinha feito 18 praticamente completas, desde 88, quando eu comecei a cobrir Fórmula 1. Não foi minha primeira corrida, não foram minhas primeiras corridas no autódromo, mas como jornalista, sim, Grande Prêmio do Brasil de 1988. Então, para responder a essa pergunta, o Alonso já deu as explicações dele, eu vou dar as minhas, que acabam coincidindo um pouco com aquilo que o Fernando Alonso pensa a respeito dessa dedicação exclusiva, né, que qualquer um que está envolvido nesse ambiente precisa entregar a Fórmula 1 para fazer bem o seu trabalho, seja como piloto, seja como jornalista, seja como mecânico, como chefe de equipe, como o que for. Quando eu comecei a fazer Fórmula 1, estou aqui com os calendários abertos no meu computador. Em 1988, a temporada de Fórmula 1 tinha 16 corridas. Olha que coisa linda, 16 corridas. Começava em abril, dia 3 de abril, aconteceu o Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. E terminava em novembro, antes da metade de novembro. Vejam que delícia, no dia 13 de novembro, em Adelaide, na Austrália. Essa foi a minha primeira temporada como jornalista. Estou vendo aqui, das 16 corridas, 10 corridas aconteciam na Europa. 10 de 16, né? Se a gente fizer uma conta rápida, deixa eu ver aqui quanto que vai dar isso, 62% das corridas, 62,5% dos grandes prêmios. E aí a gente tinha uma no Brasil, uma no México, uma no Canadá, uma nos Estados Unidos, quer dizer, com uma viagem só você matava México, Canadá e Estados Unidos. No final do ano, as duas distantes, Suzuka e Adelaide. Então você realmente atravessava o mundo para duas únicas corridas, Suzuka e Adelaide. Pra gente que morava no Brasil então, era uma bênção, né? De abril a novembro, 16 corridas, 10 na Europa. Aí nós chegamos à temporada de 2019, essa que está prestes a começar. São 21 corridas, 5 a mais. O campeonato começa no dia 17 de março, portanto, quase 3 semanas antes daquela temporada de 88. E termina em 1º de dezembro, 2 semanas depois do que aquilo que a gente teve em 88. Vocês vão entender meu raciocínio. Destas 21 corridas que nós teremos em 2019, vejamos aqui, ó. Eu vou excluir o Azerbaijão da Europa, tá? Não é muito legal, mas eu vou excluir. Europa mesmo, nós temos Espanha, Mônaco, França, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália. 42%. Era 62%, essa taxa de corridas europeias era de 62,5%, hoje são 42,8% das corridas acontecendo no continente europeu. E aí nós temos Austrália, faz tempo que tem, Bahrein, China, Baku, Singapura, Sochi, Suzuka, que sempre teve, Abu Dhabi. A Fórmula 1 começou a se espalhar por países muito distantes, as viagens se tornaram muito longas, né? Eu lembro quando começou a história da Malásia, lá atrás, em 99, aí depois veio Bahrein, aí depois veio Índia, depois veio Coreia, depois veio Turquia, Abu Dhabi, Singapura, gente, China, ficou muito cansativo. Tem toda a razão, Fernando Alonso. Toda a razão, Fernando Alonso. É um massacre, porque 21 grandes prêmios, para os pilotos principalmente, nós estamos falando de 63 dias de atividade de pista,
né? Fora os testes de pré-temporada, de intertemporada, que não são tantos assim, né? Mas são 63 dias muito intensos de atividade de pista andando com os carros. E se você multiplicar por 4, que é o dia que o piloto chega no autódromo, geralmente é na quinta-feira que ele é obrigado a estar no autódromo, são 84 dias do ano em que o piloto tem dezenas, centenas de reuniões técnicas, horas e horas e horas e horas falando com o engenheiro, conversando, blá, blá, blá. Milhares de entrevistas, milhares, porque não são só aquelas entrevistas que a gente vê no autódromo, aquelas coletivas. Tem uma coletiva na quinta que os caras escolhem meia dúzia lá, tal, na sexta também escolhem alguns, sábado os 3 primeiros, domingos os 3 primeiros. Não, para cada país em que esses caras pousam, há um sem número de atividades promocionais e atividades com a imprensa. Eu vou dar um exemplo, vai ficar no Brasil. Ano passado, ano retrasado, não lembro. O Hamilton tem patrocinador da Mercedes que tem presença no Brasil, sei lá, Petronas. Escala o Hamilton para uma série de 20 entrevistas, pequenas, curtas, às vezes de 3, 4, 5 minutos. Mas o cara eu lembro que eu fiz uma dessas, o cara atendia foi um prédio lá no centro de São Paulo, edifício Zarzur, fez um grafite, recebeu, sei lá, 15 jornalistas naquele dia para 5 minutos de entrevista e tal. É tipo lançamento de filme, sabe? Turnê de lançamento de filme, em que os astros, os atores e as atrizes e os diretores fazem turnês mundiais. E tem dias que os caras dão 60 entrevistas com aquele backdrop atrás, aquilo que a gente vê no Fantástico. O Fantástico ouviu Tom Hanks, eu lembrei dele aqui, Tom Hanks para falar do Código da Vinci. Aí tá lá o repórter do Fantástico entrevistando, da Rede Globo entrevistando o Tom Hanks, fala assim, nossa, que bacana. A mesma entrevista, talvez, claro, com perguntas às vezes diferentes, foi feita naquele dia 30 vezes. E no dia seguinte mais 30. E depois o cara vai para a Europa e faz mais 60. Vai para a Ásia e faz mais 90, entendeu? É um massacre para os pilotos. Especialmente os pilotos de ponta. Não sei como aguentam, né? E o Alonso não aguentou mais. E eu, voltando à minha pessoa, também não aguentei mais. Em 2005, o campeonato esticando, eu com um convite para trabalhar em televisão, eu vendo os meus filhos crescendo, e eu viajando o tempo inteiro, cada vez mais, né? Meus filhos nasceram um em 98, outro em 99. Eu já estava lá no auge da cobertura de Fórmula 1 e tudo mais. E aí, cada semana, eu saía do Brasil na quarta, chegava no país na quinta, ficava trabalhando na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda pegava um avião à noite, chegava aqui no Brasil na terça, ficava 3, 4 dias, 5 dias, não dava tempo de fazer nada. E na outra quarta já estava indo embora, porque eu tinha outras atribuições, outros empregos no Brasil. Então, chegou uma hora que esgota fisicamente. Ir para o aeroporto em São Paulo, puta que lá merda. Ir para Cumbica, bicho, as horas que você tem de chegar antes do aeroporto para pegar um voo internacional, os atrasos, as escalas eventuais, a chegada no país, o deslocamento até um hotel, depois do hotel até o hotel, depois do hotel até a pista. Os dias que você vai para a pista, chega muito cedo, vai embora muito tarde, e na segunda-feira, mesmo perrengue de aeroporto, corre para o aeroporto, horas para chegar no aeroporto, o avião que atrasa, chega em São Paulo, mais 2, 3 horas para chegar de Cumbica, para onde você vai chegar e tal. É um desgaste físico assustador. Claro que piloto tem seu próprio avião, alguns, né, tem seus próprios aviões, tem algumas comodidades, tem mais conforto e tudo mais, mas é punk. Eu entendo perfeitamente o Fernando Alonso, porque isso é o que nós temos em comum. Passei por algo muito parecido em 2005 e decidi parar. Mas você não sente falta de quê? De viajar? A gente começa a viajar para os messos lugares. Eu passei a viajar desde então, meio menos na minha vida, mas na maioria das vezes a lazer, férias, para passear e tudo mais. Adoro viajar, mas você fazer, hoje são 21 corridas, você faz aqui pelo menos, você faz umas 16, 17 viagens internacionais, porque tem algumas que você emenda, né? Uma corrida na outra. É punk. Mas é legal demais. Faz isso, 18 anos. Pra você. Não é algo que me comove demais, assim, a saudade de viajar para as corridas. Eu vou 2, 3 por ano, quando eu quero ir, quando dá para ir. O que eu tinha de fazer, eu fiz, né? Jornalisticamente falando também, nas coberturas in loco, como se diz, até porque era muito mais necessário estar nos locais antigamente do que hoje, com todas essas facilidades de comunicação que a gente tem, né?
com todas as redes sociais das próprias equipes, fornecendo informação, foto, imagem, blá, 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 declarações. Antigamente, se você estava lá na unha para pegar, você não pegava. Hoje não, as coisas chegam com mais facilidade e são muito mais controladas pelas assessorias de imprensa. Então, a presença, claro que é importante, mas ela se tornou muito menos importante em qualquer evento esportivo do que 20, 30 anos atrás. Sinto falta de uma ou outra corrida, de uma ou outra viagem, sinto saudade, sim, porque quando a gente tem saudade de coisa legal é muito bom, porque significa que você viveu bons momentos. Então, sim, tenho saudade, mas não é aquela saudade de, puxa vida, porque acabou, não. Eu tenho saudade de um monte de coisa, tenho saudade de quando meus filhos eram pequenos, eu tenho saudade de ir no Canindé quando eu tinha 13, 14 anos, ver jogo da Portuguesa, eu tenho saudade do meu DKV de corrida, eu tenho saudade de um monte de coisa legal. Isso significa que eu tive coisas legais na minha vida, que a gente tem coisas legais. Quando a gente tem coisas legais para se lembrar, a saudade é algo gostoso até de sentir. Agora, saudade a ponto de me martirizar porque eu não faço mais nada, imagina. Tá bom? E acho que o Alonso não vai sentir também. Ele fez o que tinha de fazer. Um abraço, bom dia para todo mundo e até amanhã.